Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Verso 8. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Verso 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Verso 14. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Verso 15. Quando ele disse isso, prostrei-me, rosto em terra, sem conseguir falar. Então o ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa de uma visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia um homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: Não tenha medo, você que é muito amado, que a paz esteja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: Você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes, lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra vocês, senão Miguel, o príncipe de vocês. Amém. Deus abençoe, irmão, por ter trazido a água. Vamos lá. Nós estamos aqui diante de um texto bíblico que ele é no mínimo curioso. Esse texto aqui é no mínimo curioso, ele é no mínimo intrigante. O livro de Daniel como um todo, ele gera muitas curiosidades. Não somente pela história de Daniel, a história de um jovem que vai para a Babilônia e decide não se contaminar ali com a cultura da época, apesar de aprendê-la. E no final da sua vida tem grandes visões e revelações do Senhor. Visões tão profundas que até hoje geram especulações. Mas nós estamos aqui hoje não para poder fazer especulações, mas para de algum modo trazer profundidade e clareza a respeito desse texto em específico, capítulo 10. Então, dito isso, eu tenho 3 objetivos aqui nessa noite, tá? Meu primeiro objetivo é demonstrar a soberania do Senhor ao longo da história. Como vocês já têm visto ao longo do livro de Daniel, Deus ele se mostra sempre soberano em relação às nações do seu tempo. Deus se mostra soberano em relação às nações que estão ali sob o domínio de Nabucodonosor, depois sob o domínio de Dário, da Pérsia e Ciro também. Segunda coisa, segundo objetivo que eu quero cumprir nessa noite, é mostrar que o rumo da história se dá também no mundo espiritual. Antes que aconteça alguma coisa no mundo físico, no mundo visível, no mundo político, algo já aconteceu no mundo espiritual. E o capítulo 10 de Daniel mostra isso e é o que nós iremos ver. E por fim, meu último objetivo é falar ou aplicar como deve ser o nosso comportamento como servo de Deus diante dessas mudanças espirituais. Diante de um Deus que é soberano sobre a história e diante de mudanças no cenário mundial, político, físico, que acontece a partir de algo espiritual, como nós nos portamos. Todo mundo vai entender? Sim? Então esse vai ser nossos 3 objetivos hoje. Demonstrar a soberania de Deus, mostrar o sentido espiritual da história e demonstrar como nós devemos nos portar. E aí, para poder ilustrar aqui melhor, eu resolvi colocar um título nessa mensagem de hoje que é Daniel, o Homem do Céu.
Tem um livro muito interessante que fala do irmão Jung, certo? O irmão Jung, Homem do Céu, que é um homem asiático que relata no livro dele várias experiências que ele teve com o Senhor através dos seus jejuns e orações. Mas é interessante que essas experiências que a gente ouve, né, de pessoas que oraram muito, jejuaram muito, buscaram muito ao Senhor, tiveram revelações de Deus, elas não são novas. Daniel teve esse mesmo tipo de experiência. E é por isso que eu quero chamar hoje Daniel de um homem do céu. Ou seja, aquele que ao orar, ao jejuar, ao buscar o Senhor, recebeu grandes revelações de Deus, como demonstra aqui o livro todo. E outra coisa que eu quero destacar aqui, ainda a respeito de Daniel, antes da gente poder falar sobre o texto bíblico em si, é que Daniel ele encarna muito bem o que diz Paulo lá em Colossenses capítulo 3. Eu vou pedir para um de vocês abrir comigo. Colossenses capítulo 3, versículo 2 ao 5. Eu sei que estamos falando de Daniel 10, mas a gente vai usar vários versículos aqui para apoiar nosso estudo de hoje. E aí, quem achou pode ler. Colossenses capítulo 3, versículos 2 ao 5. 3, do 2 ao 5. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Falta um versículo, não? É do 2 ao 5? Isso. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Amém. Olha que interessante. Eu sei que o nosso tema aqui é Daniel capítulo 10, mas eu quero ilustrar que como a vida de Daniel encarna muito bem o que Paulo fala. Paulo lá em Colossenses vai dizer, olha, pense nas coisas que são do alto, pense nas coisas que são do céu, nas coisas espirituais. Por quê? Porque vocês já morreram com Cristo. E a verdadeira vida de vocês agora está escondida em Cristo. Mas Cristo ainda há de voltar. E quando Ele voltar em glória, o verdadeiro sentido da vida de vocês vai se mostrar também. E aí Ele conclui. Agora que vocês sabem que vocês têm que pensar nas coisas espirituais, porque é onde está realmente o sentido da vida de vocês, como viver aqui? Abandonem a impureza, abandonem o pecado, abandonem tudo aquilo que é idolatria. E por que eu estou falando de tudo isso, né? Porque foi justamente o que Daniel fez. Milênios antes de Paulo aparecer na história, Daniel já estava fazendo exatamente isso. Pensando e vivendo na dimensão espiritual. E a partir dessa dimensão espiritual, modificando a vida dele aqui na Terra. Estão conseguindo entender? Amém. Sim? Então, há uma relação aí. À medida que eu vivo com o meu pensamento e com os meus objetivos nas coisas espirituais, isso deve ter algum efeito na minha vida aqui. E é isso. Quanto mais você pensa nas coisas Exato. espirituais, mais você se afasta das coisas terrenas. Exato. E essas coisas terrenas, no caso, seriam os pecados, né? Os pecados da nossa própria carne, etc. E é essa relação que a gente vê no livro de Daniel. E aí, ainda antes da gente poder fazer uma explicação versículo por versículo do capítulo 10, para a gente entender esse capítulo 10, a gente precisa fazer algumas considerações gerais sobre o livro de Daniel. Primeira consideração do livro de Daniel, acredito que vocês já viram, né, nos capítulos anteriores, mas vale a pena aqui fazer uma rápida revisão, é que o livro de Daniel, de modo geral, ou de modo mais resumido, podemos dividir em duas partes. Tá? Quantas partes eu falei? Duas. Vamos lá. Eu sei que eu estou falando bastante informação, mas não vou deixar vocês dormirem, tá? Então, vou interagir com vocês. Então, o livro de Daniel está dividido em duas partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 6. Quais capítulos? 1 ao 6. Perfeito. E essa primeira parte é a história do livro de Daniel. Ou seja, Daniel chegando na Babilônia como jovem, ele sendo testado na corte do rei, depois ele interpretando o sonho do rei, interpretando as visões do rei, sendo jogado na cova dos leões, etc. Essa é a parte
histórica do livro de Daniel. Então, Daniel entra ali no reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, passa pelo reinado do filho de Nabucodonosor e passa por reinado agora dos Medos e Persas com mais 2 reis, o rei Dário e o rei Ciro. Isso do capítulo 1 ao capítulo 6. E a segunda parte é do capítulo 7 ao capítulo 12. Quais capítulos? 7 ao 12. Perfeito. Essa é a segunda parte. E a segunda parte do livro de Daniel, nós chamamos ela da parte profética. Por quê? Porque Daniel vai relatar, a partir do capítulo 7 ao capítulo 12, as visões que ele teve durante o capítulo 1 ao capítulo 6. Então, do 1 ao 6 tem uma ordem cronológica, mas agora do 7 ao 12, você observa não uma ordem cronológica, mas você observa Daniel relatando as visões que ele teve no período de cada rei, no período do rei Belsazar, no período do rei Dário e no período do rei Ciro. Estão conseguindo entender? Amém. Sim? E é por isso que a gente não pode estranhar, né? Você está lendo o capítulo 6 ali, falando de Daniel na cova dos leões, durante o reinado do Medo e Pérsia, aí você vai para o capítulo 8 e a primeira visão é no reino de Belsazar. Essa fala, ué, ele acabou de sair do reino da Medo e Pérsia, mas capítulo 8 está falando sobre Babilônia. Por quê? Porque ele só está relatando a visão que ele teve durante aquele período. Mas a história dele vai até o capítulo 6. Tudo bem até aqui? Amém. E aí, essas visões, do capítulo 7 ao capítulo 12, elas são 4 visões. 4 visões que nós falamos que são visões proféticas. E por que elas são visões proféticas? Porque são visões que Daniel tem a respeito do futuro. E aí é aqui que gera curiosidade e ao mesmo tempo muitas especulações. Porque essas 4 visões que Daniel tem, elas são cheias de simbolismos, cheias de figuras que não devem ser entendidas de modo literal, no sentido normal da palavra, né? Por exemplo, no capítulo 8 você vai ver lá a visão de 4 animais que se levantam do mar. Aí você tem o urso, primeiro você tem um leão, depois o urso, depois você tem o leopardo e depois uma besta, uma fera que Daniel nem sabe o que é, ele só vai escrevendo. E aí esses animais têm asas, têm olhos, têm chifres. E aí alguém está lendo o livro de Daniel um pouco desavisado, vai ler e vai falar, mas que animais diferentes que tinha na época de Daniel? E não é isso. A gente vai ver que os próprios capítulos de Daniel vai explicando, olha, tal animal representa tal coisa, tal animal representa tal coisa, tal figura que você viu representa isso. Ou seja, as visões que nós temos do capítulo 7 ao capítulo 12 de Daniel, essas 4 visões, são visões a respeito do futuro, mas elas são tão profundas que Deus, para que Daniel pudesse entender, apresentou elas em modo figurado, com figuras que representam, né, para que Daniel pudesse ter uma linguagem mais fácil de entender. Tudo bem até aqui? Sim? Amém. Beleza. Outra coisa que a gente precisa entender antes de analisar o versículo é que Daniel, ele é um judeu. Daniel é o quê? Um judeu. E ele foi para a Babilônia por quê? Vocês lembram? Como escravo, né? Exato, ele foi como escravo. Ele foi como escravo porque o povo de Israel havia feito o quê? Desobedeceu ao Senhor. E Deus havia falado pelo profeta Jeremias: se vocês desobedecerem ao Senhor, se vocês ficarem na idolatria, Deus vai enviar quem? Nabucodonosor, vai enviar a Babilônia para vocês. E vocês vão ficar cativos durante 70 anos na Babilônia. Dito e feito. O povo pecou, Deus enviou a Babilônia. Babilônia chega, destrói Jerusalém, leva Daniel cativo. Então Daniel é um judeu vivendo na época do cativeiro na Babilônia, no reino de Nabucodonosor, até chegar ao reino dos persas. E por que isso aqui é importante? Porque Daniel, como um bom judeu, o que ele mais queria? Era voltar. Para onde? Para Jerusalém, que é a casa dele. Daniel queria voltar para Jerusalém. E esse desejo de Daniel voltar gerava nele muitas inquietações. E é por isso que você vai ver ao longo do livro de Daniel sempre um homem inquieto. A gente pode observar isso, por exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 2, foi o texto da semana passada, né? O versículo 2, que vai dizer que por conta das visões, ele se atordoava. Capítulo 7, versículo 15, capítulo 10, versículo 2, que foi o texto que nós lemos. Então, ele desejava tanto voltar para Jerusalém, pensava tanto a respeito disso, que quando Deus mostrava o futuro do mundo para ele,
e ele via que Jerusalém sofria nesse futuro, o que ele fazia? Sentia tristeza. Então isso aqui é um ponto importante. Daniel era um homem preocupado com Jerusalém. Vocês vão entender o que eu estou fazendo esses pontos aqui, a gente já vai juntar eles, tá? E, por fim, antes de nós entrarmos capítulo por capítulo aqui, versículo por versículo, é importante entender que Daniel, por ser um homem preocupado com Jerusalém, e essa preocupação afetar o emocional dele nas orações, Daniel teve ainda o peso de receber profecias a respeito do futuro dos povos. Só que alguém pode pensar assim, não, peso é um privilégio, realmente é um privilégio. Mas imagina você, é um homem judeu, e aí Deus te revela o futuro das nações, Ele te revela o futuro dos tempos. E nesse futuro, o seu povo, que é o povo judeu, está sofrendo. E aí Daniel está naquela expectativa. Vai dar os 70 anos, e aí a gente vai voltar para a terra. Só que dá os 70 anos. E aí quando o povo volta para a terra, Daniel recebe visões. E as visões não eram de boas coisas. Era que justamente aquele povo que já tinha sofrido na Babilônia, agora ao voltar, ia sofrer de novo. E não ia ser um sofrimento pequeno, ia ser um sofrimento que ia durar gerações, ia durar séculos. Até que Jesus viesse. Até que o reino de Deus viesse no fim dos tempos. Então, imagine isso no coração de Daniel. O peso que Daniel sentia. E isso vai explicar o porquê ele sempre estava orando também. A gente já vai olhar sobre isso. E esse período futuro que Deus revelou para Daniel, onde o povo de Israel sofria e as demais nações ganhavam as guerras, ganhavam as batalhas e oprimia Jerusalém, a Bíblia chama esse período de tempo dos gentios. Isso está lá em Lucas 21, 24. Vocês podem anotar e vocês lerem depois. Não vou ler agora para que não perder tempo. Mas é onde Jesus fala que a cidade de Jerusalém seria pisada até que se cumprisse o tempo dos gentios. E o tempo dos gentios significa o quê? O tempo do sofrimento dos judeus. Porque é o tempo que os judeus estariam em rebaixamento, por assim dizer, em relação às nações gentílicas, que é onde nós entramos, né? E isso é tão poderoso, né? O povo de Israel deseja tanto que esse tempo dos gentios acabe, que quando Jesus ele ressuscita, ele vai embora para os céus, antes dele subir para os céus, lá em Atos capítulo 1, versículos 5 e 6, os discípulos perguntam para Jesus. Eles perguntam o quê? Jesus, é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus fala, vocês não precisam saber disso, dos tempos e das estações. Ou seja, os judeus, até mesmo os judeus cristãos, esperavam que o tempo dos gentios acabasse de algum modo, para que Israel fosse restaurado. Beleza. Tudo isso falado, a gente consegue agora inserir o capítulo 10 num contexto que faça mais sentido para a gente. Porque eu falei que a segunda parte do livro, do capítulo 7 ao capítulo 12, são 4 visões. Mas o capítulo 10 não apresenta nenhuma visão. Por quê? Porque o capítulo 10 ele é um período de preparação de Deus sobre Daniel para ele receber a visão em si. Mas ele viu anjos, ele viu os próprios Senhor, ele viu ali alguns seres espirituais. Isso não é visão? Sim, são visões, mas ainda não são as visões como ele teve antes, aquelas visões que falam do futuro, das nações. Não, Daniel está vendo seres espirituais, dimensões espirituais, mas ele ainda não está vendo o que Deus quer revelar para ele sobre o futuro. E o capítulo 10 entra justamente como esse capítulo de transição. Ele recebeu 3 visões já. E aí agora a quarta, que é a visão mais estrondante, a visão que o próprio Daniel não entende, que vai só acabar no capítulo 12, é a visão que é a visão mais perigosa, por assim dizer, mais pesada. Ele precisava de uma preparação para passar por ela. E aí o capítulo 10 é essa preparação. E é justamente aqui que a gente entra. Tudo bem? Sim? Falei que não vou deixar vocês dormir. A gente falou uma informação agora para poder fazer sentido do capítulo 10. Dito isso, vamos voltar a ler agora versículo por versículo dentro do capítulo 10. Vou pedir para o senhor, meu guerreiro, ler o versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 10. Só pode escutar mesmo. A leitura dele é pouca. A leitura, porque quando eu leio no Google. Tudo bem, sem problema. Então você vai escutar o seu irmão do lado lendo.
Amém. Versículo 1 ao 3. Vai lá, no meio. Minha leitura é meia. Eu leio devagarzinho, entendeu? Não, tem Para problema. depois eu. Fique em paz. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Dá uma pausa aqui rapidinho, tá? Você já vai continuar aí. Mas olha que interessante. No terceiro ano de Ciro, esse Ciro aqui provavelmente é o mesmo que libera o povo para voltar para Jerusalém. Então, a Esdras vai dizer que Ciro libera o povo no primeiro ano terminado. E aqui a visão é no terceiro ano. Então, passou quantos anos desde o retorno a Jerusalém? 2 anos. 2 anos. No primeiro ano, E no segundo. Ciro liberta o povo. E aí, no terceiro ano, Daniel ainda está na Babilônia e recebe a visão. Beleza. E essa visão era sobre uma grande guerra. Essa grande guerra não vai acontecer no capítulo 10. Ela vai aparecer no capítulo 11 e 12. Então a gente não vai falar sobre essa grande guerra. Mas a gente vai falar sobre o que antecede isso nessa experiência de Daniel. Pode continuar. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Amém. Olha que interessante. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, Daniel tem 3 visões. Isso com tempos passados. Chega no capítulo 10, o povo já voltou para Jerusalém, mas ele ainda estava velhinho, não tinha por que ele voltar mais para Jerusalém. Provavelmente ele voltasse para Jerusalém e morreria no caminho, estava velho já era um ancião. Não é o Daniel que chegou lá, jovenzinho, é o velho Daniel. Quase 90 anos Já, exato, exatamente. Ele passou 72 anos como cativo. E ele foi levado para lá com cerca de 13, 16 anos, quase 90 anos. E aí ele estava velhinho, e aí na sua velhice ele recebe a última visão da vida dele, que é a 4ª visão, que vai aparecer no capítulo 11 e 12. Só que essa visão foi pior do que as outras que ele teve. Por quê? Porque essa visão fez com que ele, versículo 2, passasse 3 semanas inteiras em angústia. 3 semanas inteiras chorando. 3 semanas inteiras triste. E não só isso, ele passou 3 semanas em jejum. Olha o versículo 3, diz que ele não comeu nada saboroso, não comeu carne, não provou vinho e nem usou nenhuma essência aromática. Ou seja, 21 dias de jejum por conta da visão que ele teve do Senhor, que vai ser descrito no capítulo 11 e capítulo 12. Então ele teve uma visão do Senhor já na sua velhice, com quase 90 anos, e essa visão levou a jejuar de tristeza. Por que ele estava jejuando de tristeza? Porque ele entendeu que a visão seria o quê? Angústia para Jerusalém. Pô, o povo acabou de voltar para Jerusalém, mas agora vai sofrer de acordo com essa visão que Daniel teve. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele sempre fez durante a vida toda dele: orar pelo povo, orar por Jerusalém, jejuar por eles, para saber se de algum modo Deus agisse nessa situação triste deles. E aqui eu sei que a ideia que é falar um pouco dos termos escatológicos que a gente tem aqui, mas eu quero trazer uma lição prática já sobre isso. Daniel, um de 90 anos, ainda recebeu a visão de Deus. E isso é interessante. Quantos de nós, a gente pensa, já meu tempo de ouro já passou, meu tempo com Deus já passou, meu tempo das grandes revelações já passou. Isso é quando eu era jovem, isso era quando eu era mais novinho, quando eu orava muito. Meus irmãos, Daniel com 90 anos recebeu a sua visão mais importante. A visão, a revelação, a experiência mais importante que ele teve na vida dele com Deus foi no final da sua vida, com 90 e poucos anos. E o mais interessante, Daniel com 90 e poucos anos ainda tinha força para jejuar. Jejuou 21 dias. 21 dias de jejum. Claro que aqui a gente sabe que é um jejum parcial, mas mesmo assim, 21 dias. Hoje o jovem não quer jejuar, jejuou, né? Pois é, a gente já tem dificuldade de jejuar. Mas o que isso mostra para nós? Daniel, ele era mais forte do que nós? Não. Daniel, ele era especial, ou seja, ele era diferente de nós? Não. Ele era um homem igual a gente. É um ser humano igual a gente. Tinha fome igual a gente, cansaço igual a gente. E outra, a vida dele provavelmente mais sofrida do que a nossa. Eu sei que todos nós sofremos, né?
Mas provavelmente a vida dele foi sofrida, porque ele foi levado para uma terra distante dos seus pais, foi castrado porque ele era eunuco, viveu durante 2 impérios, que ele não falava a língua, ele teve que aprender, viveu sendo invejado pelos outros que andavam com ele, não seus amigos, mas os outros de outras nações, a ponto do cara ser jogado na palma dos leões. Ele teve uma vida difícil, mas mesmo assim na sua vida difícil, na sua velhice, ainda tem experiência com Deus e ainda consegue buscar ao Senhor de modo incessante. Então isso aqui é o Ele era conselheiro do rei. Ele era conselheiro do rei, de todos os reis que passaram, Só que isso é um crescimento maior ainda, porque ele tinha muita responsabilidade. Imagina você ser conselheiro do maior líder do mundo, mas mesmo assim ele ainda jejuou 21 dias, e mesmo assim ainda teve tempo para receber as experiências sobrenaturais de Deus. Isso fica como lição para a gente, né? Nada na nossa vida pode ser desculpa para não buscar o Senhor, e não buscar ter melhores experiências do que aquelas que nós já tivemos. Mas beleza, então isso aqui são os 3 primeiros versículos que introduzem o capítulo 10 de Daniel. Agora vamos lá, do versículo 4 ao versículo 6. Quero ver outra pessoa ali. Versículo 4 ao versículo 6. Assim que achar, já lê para a gente não perder tempo. Daniel 10, 4 a 6. Isso. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus ombros cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze açafalado. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Amém. Olha que interessante. Então, depois de 21 dias de oração e jejum e contentamento diante do Senhor, Deus resolve aparecer para ele enquanto ele estava na onde? Orando. Na onde? No rio Tigre, junto com pessoas lá, ele tinha companheiros. A gente vai ver isso no restante do capítulo. E Deus resolve responder ele. E é interessante porque a gente vai ver que Deus envia anjos para falar com ele nas outras visões. Nessa visão também tem anjos. Mas a primeira coisa que ele vê como resposta das suas orações é quem? O próprio Deus. Como a gente sabe que é o próprio Deus? Por conta da descrição que tem no versículo 5 e 6. E essa descrição é muito parecida com aquilo que João vê no livro de Apocalipse. Olha aqui, eu separei esse versículo para vocês. É o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 12 ao 16. Aqui é João recebendo a revelação do livro de Apocalipse. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros tinha alguém semelhante ao Filho de Homem. Agora ele vai começar a escrever. Com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro que passava ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. A sua voz como som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu esplendor. Exatamente igual no versículo 5, versículo 6. Vestido de linho, cinto de ouro, rosto que brilha como berilo, olhos com tochas acesas, pernas e pés como de bronze polido. O que está acontecendo aqui? Daniel, milênios antes de João ver Jesus glorificado, Daniel já estava vendo o Senhor glorificado. Isso é maravilhoso. Ou seja, Daniel viu a glória de Jesus. E Daniel era velho, João também já era bem velho. Exato. Mais uma comprovação que mesmo na nossa velhice nós podemos ter as melhores experiências com Deus. Até o momento Daniel tinha visto anjos, mas agora na sua última visão, a visão que daria o toque final nos seus últimos anos de vida, ele vê o próprio Senhor. E ele vê Jesus. E ele vê Jesus em glória. Ele vê Jesus glorificado. Ele vê Jesus como João vê já na sua morte também. Ele vê Jesus como nós veremos quando encontrarmos Jesus. Olhos de fogo,
cinto de ouro, roupas de linho, pés que brilham como prata. Isso é a glória de Jesus. E foi revelada para Daniel depois de um período de oração, de jejum. Depois de uma visão que ele teve fortes comoções por ela. Então, Daniel aqui teve a sua maior experiência com Deus. Agora, o versículo 7 ao 9, eu vou ler rapidinho, diz o seguinte, no capítulo 10, tá? Somente eu, Daniel, tive a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim eu fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado em terra. E ele continua, e perdi os sentidos. Exatamente como acontece com o apóstolo João. No capítulo 1, versículo 17 do livro de Apocalipse, João, ao ver a mesma coisa que Daniel viu, ele cai como morto, com o rosto prostrado ao chão, significando que não tem como ficarmos de pé diante da glória de Jesus. E aí eu quero novamente frisar a imaginação de vocês. Que experiência maravilhosa Daniel teve, mesmo na sua velhice. Ele viu o Senhor glorificado, coisa que só o apóstolo João viu. De todos os discípulos que andaram com Jesus, só o apóstolo João viu Jesus glorificado. Mas antes mesmo de Jesus vir à terra, como homem, Daniel já tinha visto Jesus na sua velhice glorificado. Um homem que a gente, como eu disse no começo, do céu. Um homem que tinha experiências com Deus. Um homem que buscava o Senhor e essas buscas resultaram em experiências poderosas com o Senhor. Só que o Senhor não estava lá apenas por estar. Tinha um sentido. Mas o mais interessante aqui é que somente Daniel viu a visão. Ele estava com pessoas que estavam orando com ele. Ninguém viu, somente Daniel. Só que por mais que os outros que estavam com ele não viram, eles sentiram algo, ficaram com medo e fugiram. Agora imagine você, está andando na rua, você está com seus amigos, falando das coisas de Deus. E de repente, sem ninguém ver nada, todos seus amigos fogem, do nada. Sentiram muito medo e fugiram. E só fica você. E de repente, quando você olha para cima, quem está lá diante de você? O próprio Senhor. É exatamente o que aconteceu com Daniel. Do nada, as pessoas fogem, sentindo que alguma coisa estava para acontecer. Mas elas não viram nada. Mas Daniel ficou. E ele viu alguma coisa. Ele viu a glória do Senhor sobre ele. Ele viu o próprio Jesus glorificado. Aleluia. Isso aí mostra que nem todos estão preparados, né? Exato. As revelações que Deus tem. Exato. Isso mostra não se prepara, né? Exato. Isso mostra que existe um certo nível de revelação de Deus que só terão aqueles que buscarem a mesma profundidade. Se você quer ver a glória do Senhor, você não pode buscar o Senhor de modo pouco. Se você quer ver a glória de Jesus, você não pode buscar pouco. É aquela velha frase que a gente sempre fala: pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Quanto mais tempo, mais eu busco o Senhor, mais você vai me responder e trazer experiências gloriosas e poderosas com Ele. Amém? Amém. E aí, eu vou pular aqui alguns versículos para dar tempo da gente falar, tá? Do versículo 10 ao versículo 11, Daniel continua naquele estado de sem forças. Ele ainda está vendo o Senhor, e por conta disso ele está como morto, tremendo. Aí um anjo toca nele e diz: Daniel, você é um homem muito amado, se levanta. E aí Daniel não consegue se levantar, mas consegue ficar de 4 pés, né? Ele consegue ficar de 4, né? Joelhos e mãos no chão. E aí tem o versículo 12. Agora é o anjo que tocou Daniel, não é o Senhor quem está falando, mas o anjo que tocou Daniel, ajudando ele a ficar minimamente pronto para ouvir o Senhor. No versículo 12 ao versículo 14 ele vai dizer algo, e aqui eu vou finalizar com isso, tá? Eu vou no versículo 12 ao 14, depois eu vou ler os últimos versículos. Vai dizer o seguinte: e ele prosseguiu. Quem prosseguiu? O anjo que tocou em Daniel. Então ele estava vendo o Senhor, só que o Senhor não veio sozinho. Ele veio com 2 outros anjos, como a gente vê no capítulo 11 e 12. Um desses anjos toca em Daniel. Ele fica minimamente pronto para ouvir o Senhor. E nessa posição de humilhação, o anjo continua falando com ele. E ele prosseguiu, versículo 12. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vi resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia
Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Olha que interessante aqui. O anjo que conseguiu levantar Daniel fala com ele: Daniel, não tenha medo, porque eu vim em resposta às suas orações. Aí aqui eu preciso nem falar, né? De modo prático, significa o quê? Que Deus responde às nossas orações. Que Deus responde aos nossos clamores. Os 21 dias de Daniel lá chorando e sofrendo não foram à toa, Deus ouviu. Mas o mais interessante aqui é que Deus ouviu desde o primeiro dia. E desde o primeiro dia esse anjo já tinha sido enviado com a resposta para Daniel. Mas o que aconteceu? Porque ele não chegou antes de acabar os 21 dias. Porque quando esse anjo do Senhor estava vindo, isso aqui é muita loucura, tá? Mas a loucura para ela está na Bíblia, então não tem como a gente fugir disso. A Bíblia vai dizer que quando esse anjo estava em caminho da resposta a Daniel, o príncipe da Pérsia, e aqui ele está falando de um príncipe físico, ele está falando de um anjo também, só que um anjo maligno, um demônio, que comandava o reino da Pérsia através dos reis da Pérsia. Esse príncipe da Pérsia resistiu a esse anjo durante 21 dias, a ponto que Deus teve que enviar um outro anjo, chamado Miguel, para poder batalhar e abrir caminho para esse anjo chegar com essa resposta. E isso é uma loucura, gente. Por que isso é uma loucura? Porque isso demonstra um pouco para nós como que é o mundo espiritual. Se Daniel não tivesse insistido, talvez a resposta não chegaria. Se Daniel não tivesse perseverado em orar aqueles 21 dias, talvez a resposta não chegaria. E aqui cabe uma lição muito prática para a gente. Quando nós estamos orando, buscando uma resposta do Senhor, nós estamos entrando em uma batalha. Mesmo que nós não estejamos bem. E é exatamente o que aconteceu com Daniel. Ele estava em uma batalha sem perceber. Por isso ele estava comovido. Por isso ele estava tão entristecido. Mas o Senhor nunca perde as suas batalhas. Então o Senhor enviou o anjo com a resposta para Daniel, rompendo as barreiras que ele tinha. E ainda sobre essa questão do mundo espiritual, porque você percebe que o príncipe que estava resistindo ao anjo era o príncipe da Pérsia. E Daniel estava em qual reinado naquele momento? No da Pérsia. Era o rei Ciro, rei da Pérsia. Isso mostra que nos sistemas políticos que nós temos hoje, existem sim também dominações espirituais. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque aquilo que Daniel fala aqui no capítulo 10, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6. Eu vou abrir aqui com vocês para a gente ler. E eu já estou caminhando para o final, tá? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Olha o que vai dizer, ou melhor, versículo 12. Pois a nossa luta, de nós, crentes, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Regiões celestiais é apenas um termo que Paulo usa para falar do mundo espiritual. E Paulo em Efésios 6 está dizendo: olha, a nossa luta ela é espiritual, contra potestades e principados. É contra os demônios que estão nos ares. E isso Daniel já tinha percebido quando o anjo fala para ele: eu vim dar resposta para você. Só que o príncipe da Pérsia lhe resistiu. Então, Deus está aqui abrindo para nós o pano, ou melhor, tirando o véu e revelando para Daniel e para nós que estamos lendo como que funciona o mundo espiritual. A nossa batalha é no mundo espiritual. Só que é interessante porque Deus envia Miguel para que aquele anjo pudesse vencer, significando que no sentido espiritual o Senhor nunca vai perder as batalhas espirituais. Você nunca vai perder as batalhas. E por que parece que nós perdemos? É porque a gente esquece de fazer como Daniel, de insistir. A gente esquece de fazer como Daniel, de perseverar. E isso leva os nossos olhos para outra coisa. Nem tudo que acontece no nosso mundo é simplesmente político. Nem tudo que acontece no nosso mundo, na nossa vida, é simplesmente natural. Os reis da Pérsia,
Por mais que o rei Ciro foi usado pelo Senhor, mesmo ele não sendo rei, ele servia ao Senhor. Foi até chamado de servo do Senhor por Isaías, mas ele em si não prestava culto ao Senhor. Mesmo Deus usando o rei Ciro da Pérsia para abençoar Jerusalém e abençoar o povo, liberando eles para voltar, ainda assim, o principado que estava sobre eles no mundo espiritual não era o Senhor. Isso fala de uma coisa para nós. Tudo aquilo que é contra a vontade do Senhor nesse nosso mundo, todas as ideias que são contra o Senhor, todos os comportamentos que são contra o Senhor, se não vem de Deus, vem de alguém. Lembra o que Jesus disse? Quando vão expulsar os demônios lá no nome de Jesus, os discípulos falam: ó, Senhor, alguém está expulsando os demônios no seu nome. O que ele fala? Olha, quem não é por nós, é contra nós. Então, só tem dois lados. Ou a gente está com o Senhor, ou nós estamos contra o Senhor. E se nós percebemos no nosso ao redor situações que se levantam contra o conhecimento do Senhor, já é mais prático, tá? Situações que se levantam contra a gente ir para a igreja, situações que se levantam contra a gente ler a Bíblia, situações que se levantam contra a gente fazer a vontade do Senhor, de pregar o Evangelho, de evangelizar. Essas situações não são meras coincidências da vida. É uma batalha espiritual constante que está acontecendo. E aí a gente precisa estar atento a isso. Porque o Senhor tem os seus meios de nos dar a vitória, mas para que essa vitória chegue, a gente precisa estar como? Perseverante. E aí, eu quero encerrar lendo o último bloco de versículos aqui. Versículo 18. O ser que parecia um homem tocou em mim outra vez e me deu forças e disse: não tenha medo, você é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dito essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. E aí vem o versículo 20 e 21, onde ele fala que ele vai voltar a guiar e depois dele vai vir o príncipe da Grécia. Eu quero finalizar dizendo que essa experiência espiritual a qual Daniel teve com o Senhor, que o preparou para a visão, para as visões do capítulo 11 e 12, não veio com outro objetivo senão fortalecer Daniel. Daniel estava prestes a receber a maior revelação da sua vida. E Deus preparou ele para isso. A palavra mesmo diz que a gente tem que orar para a gente se fortalecer mesmo. Sim. Né? Paulo diz aí, fortifica-te na graça. Um dia, né? E quando Jesus voltar, a gente tem que estar preparado. Sim. Né? Exatamente. E aí, eu quero terminar falando isso, meus irmãos. O Senhor, Ele tem as melhores experiências para aqueles que buscam as melhores experiências com Ele. E o Senhor, a cada experiência que nós temos com Ele, nunca tem o intuito de nos enfraquecer, mas sempre de nos fortalecer. Mesmo que Ele revele coisas que nos deixem impotentes, a força nossa vem dele. Porque mesmo na visão a qual Daniel ficou caído, sem força, no chão, ele recebeu força. Quando o mesmo anjo que fez ele cair, sem força no chão, disse para ele: você é um meu muito amado. Seja forte, seja forte. E com as palavras que aquele anjo disse, Daniel se levantou. Então, as revelações de Deus estão disponíveis para nós. Daniel, o homem do céu, por assim dizer, recebeu a revelação de Deus, depois de um período de busca pelo Senhor, mesmo na sua velhice. E isso também está disponível para nós. As revelações do Senhor, as revelações do nosso Deus. E Ele mesmo vai ser aquele que nos fortalecerá para passar por essas experiências. Aleluia. E finalizo dizendo que, dado a essa verdade que Daniel capítulo 10 traz para nós, que nós sejamos sempre vigilantes. Porque Satanás está aí. Satanás está aí no mundo espiritual. Daniel já revelou isso para nós. Efésios já revelou isso para nós. Efésios 2 já revelou isso para nós, falando que aqueles que pecam estão fazendo a vontade da sua carne, dos pensamentos, e por conta disso estão dominados por Satanás. Mostrando que nós só vencemos Satanás quando vencemos o pecado. Só vencemos Satanás quando estamos diante do Senhor. Só vencemos Satanás quando insistimos diante do Senhor. Bom, por conta do nosso tempo, para nós finalizarmos aqui, finalizo dizendo que tudo isso que Daniel viveu foi uma preparação para a maior revelação da sua vida, que viria no capítulo 11 e no capítulo 12. E já fazendo marketing, não falta nas próximas 2 terças-feiras, porque você vai ver qual é essa grande revelação que Daniel teve, que ele teve que ser preparado para poder receber. Amém? Amém. E não esquecer também aí que sempre haverá luta, né? Porque teve o príncipe da Pérsia, mas depois viria o da Grécia. Exato. Então sempre vai ter luta, né?
Não Exatamente. pode se esquecer disso. Por isso que tem que estar em constante oração. Né? Exato. Até que o reino do Senhor, então tudo está contra os reinos desse mundo aí, né? É verdade. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por este culto de ensinamento, esta aula que nós recebemos. Voltaremos para casa saciados da palavra. Amém. Quem quer agradecer com um amém pela palavra. Amém. Deus abençoe com Alves e Mudane, com a honra de ter vocês aqui. Como nosso pastor falou, não falta pouco tempo. Estará aqui para a professora dando aula do livro de Daniel, capítulo número 11. Eu conto com os irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Os trabalhos seguem normalmente. E o Senhor continuará nos abençoando. Quero agradecer ao meu irmão também ali que esteve conosco. Esqueci o nome do senhor, meu irmão? Clécio. Irmão Clécio, com uma honra ter o Senhor conosco. Muito obrigado pela presença. Irmão Alves, muito obrigado. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, neste momento nós queremos te louvar, te bendizer a Deus do nome, Pai eterno, por tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Pai eterno, peço que leve os seus filhos em paz para os seus lares. Que o Senhor abençoe a cada um deles, Deus amado, derramando graça. E que esta palavra nós possamos voltar para casa, Senhor, remoendo, Deus amado, e aprendendo com ela. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Seja nós, com as minhas, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam comigo.